A história começa alguns anos no passado, quando o Pi, o semi da história, que é um perfeccionista impaciente, metódico e exigente tanto consigo quanto com os outros, e o Uki da história, o passivo, que é o Tawan, que é um lobo solitário, carismático, sensível e habilidoso, ainda eram estudantes de jornalismo. Ambos sonhavam em fazer a diferença e, para um concurso, decidiram produzir uma matéria investigativa sobre o tráfico de drogas em uma comunidade local. A coragem deles rendeu frutos, conseguiram desmascarar um deputado envolvido com o tráfico. No entanto, o sucesso teve seu preço. Pi acabou ferido ao proteger Tawan. Mesmo assim, ele manteve o sonho vivo. Queria se tornar um grande repórter e Tawan prometeu estar ao seu lado. Afinal, para Pi, Tawan era seu sol. A matéria venceu o concurso e o vínculo entre os dois parecia inquebrável. Cerca de 4 ou 5 anos depois, Pi já alcançou o sucesso profissional, conhecido como Príncipe Pi. Seu rosto estampava outdoors e ele tinha uma legião de fãs. Porém, a arrogância que desenvolveu ao longo dos anos cobra seu preço. Em um programa ao vivo, ao ser deliberadamente provocado por T, Pi perde o controle e joga café quente nele. O escândalo viraliza e ele é cancelado nas redes sociais, removido do programa e perde vários patrocínios. A única chance de salvar sua carreira é estrelar um novo programa que, ironicamente, será produzido por ninguém menos que seu ex-namorado da faculdade, Tawan, agora um renomado produtor recém-chegado do exterior. Pi não quer trabalhar com Tawan. A mágoa é profunda. No dia mais importante da sua carreira, Tawan o abandonou com uma simples mensagem de término, mas mesmo assim, sem alternativas, ele aceita a proposta com a condição de manterem uma relação estritamente profissional. Quando se reencontram, a tensão entre eles é palpável. Durante uma discussão, Pi impede que um troféu caia na cabeça de Tawan. Seus rostos se aproximam e a antiga chama, ainda que fraca, se reacende. Mais tarde, em um bar, uma produtora tenta comprar o corpo de Pi em troca de influências para limpar sua imagem. Ela começa a tocar em seu corpo e nesse momento Tawan aparece para intervir, declarando que Pi é dele. Ele o tira dali e insiste que Pi não precisa se sujeitar a isso. Pi, orgulhoso, diz que Tawan não tem direito de interferir, mas no fundo sente que ainda há um requisito de cuidado ali. Pressionado, aceita a proposta de trabalho com Tawan, desde que não falem sobre o passado. Enquanto trabalham juntos novamente, lembranças vêm à tona. No passado, os dois se aproximaram quando foram forçados a trabalhar como dupla em um projeto universitário. Inicialmente resistentes, perceberam que suas ideias se complementavam e assim nasceu a parceria profissional e depois o romance. No presente, algo semelhante acontece. Para definir o formato do novo programa, cada um propõe uma ideia e decidem gravar os dois pilotos. Durante as filmagens da proposta de Pi, ele é confrontado por moradores locais e Tawan o protege. Mais tarde, Tawan se recusa a usar a toalha para si e seca gentilmente o cabelo de Pi. O gesto simples reacende uma intimidade silenciosa. Pi leva Tawan ao seu apartamento para se limparem. Ao vê-lo sem camisa, lembranças eróticas invadem sua mente, imagens vívidas de quando faziam amor encostados à estante. No fim, o produtor Young faz como a professora deles fizeram na época da faculdade, unir os pontos fortes de ambos, o conteúdo de Tawan com a apresentação de Pi. Tawan então promete ajudá-la a restaurar sua imagem, dizendo que quer ver o rosto de Pi nos outdoors novamente. O objetivo, no entanto, é mais emocional do que profissional. Tawan voltou por ele. Com o tempo, percebemos o quanto Pi mudou após o término. Antes gentil e generoso, agora é egocêntrico e ríspido, marcas da dor que carrega desde que Tawan o deixou. Para formar a equipe do programa, eles recorrem a T, que aceita ajudar desde que Pi seja seu escravo. Tawan alerta sobre os riscos, mas Pi insiste. T o humilha publicamente, jogando café sobre ele diante da equipe, e Tawan o encontra chorando no banheiro. Pi se desmancha, perguntando por que foi abandonado daquela forma. Tawan pede desculpas, mas ainda não está pronto para contar toda a verdade. Young resolve o problema da equipe com a chegada de Gaoji, sua ex-namorada, como câmera do programa. Mais calmo, Pi começa a ceder, como seu prato preferido, feito por Tawan, e confessa que está menos bravo com ele. Há carinho no ar, a conexão se intensifica. O primeiro episódio do novo programa, intitulado de The X-Morning, será filmado na fazenda de sal da mãe de Pi. Como não contou à mãe sobre o término com Tawan, ele pede que Tawan finge ser seu namorado. Tawan aceita com alegria e acaba dormindo no mesmo quarto que Pi. A mãe de Pi os observa com ternura e pede que Tawan cuide bem de seu filho. À noite eles quase se beijam, mas Pi se afasta, escondendo um sorriso bobo. De volta ao passado,
passado, descobrimos que Pi foi para sua cidade natal de coração partido por causa de Pau, seu veterano. Tawan o acompanhou e foi lá, entre copos de álcool e lágrimas, que Tawan percebeu estar apaixonado por Pi. Dormiram abraçados e, ao acordar, trocaram seu primeiro beijo. No café da manhã, Pi declarou à mãe que Tawan o ajudou a superar sua dor, que era um homem bom e que gostaria que ela o conhecesse como seu namorado. Ele se sentia sortudo de tê-lo ao seu lado. No presente, Pi quase cede a um novo beijo, mas recua. Durante o almoço, sua mãe revela que sabia do término e incentiva os dois a não perderem mais tempo se ainda se amam. Cozinhando juntos, Tawan provoca: às vezes acho que sua atuação é real. Pi responde firme: não tenho mais sentimentos por você. Mas Tawan se aproxima e lança o desafio: então dorme lá em casa quando formos editar o programa. Se você não sentir nada, então tudo certo. Pi responde com um sorriso provocativo: por que não? E assim seguimos, entre mágoas, saudades e faísca de um amor que talvez nunca tenha acabado. Ao chegar à casa de Tawan para trabalharem juntos, Pi estava visivelmente nervoso com a possibilidade de algo acontecer entre eles. Ainda assim, seu orgulho o impedia de perder para Tawan, principalmente quando era provocado com frases como: vai ficar parado aí? Quer que eu te carregue? Surpreso por não estarem sozinhos na casa, Pi disfarça o incômodo, mas Tawan, perspicaz, solta: você queria que fosse só nós dois, né, Pi? Apesar de negar com firmeza, a verdade é que sim, ele queria. Naquela noite, enfim a sós, o clima entre eles se torna inevitavelmente denso. Tawan resolve provocar ainda mais e, em um gesto sedutor, tira toda a roupa diante de Pi, voltando ao banheiro completamente nu. É minha casa, posso ficar do jeito que eu quiser. Pi, engolindo em seco, cede ao desafio e entra na banheira com ele. Prestes a se beijarem mais uma vez, são interrompidos por Sosé, a gatinha que adotaram juntos no passado. Ela sempre gostou que Pi tocasse violão para ela, e ele a mima como uma filha. Na noite seguinte, enquanto trabalham, Tawan insiste para que Pi pare de esconder seus sentimentos. Se gostou do trabalho, que diga. Se sente algo, que admita. Uma memória vem à tona quando Pi comprou o hidratante labial errado. Tawan decide usá-lo mesmo assim, e Pi resolve experimentá-lo direto dos lábios do namorado, lambendo-o. É realmente bom. Eles se beijam ferozmente depois. No presente, ao ver Tawan passando o novo hidratante, Pi comenta que Tawan ainda não o superou. Tawan, sorrindo, responde: esse tem outro aroma. Quer provar? Desafiado, Pi o puxa para si, prestes a beijá-lo novamente, mas são interrompidos por T. Isso abala Pi, que teme ser abandonado outra vez. Os dois discutem feio. Tawan acusa Pi de pensar só em si e vai embora com T para causar ciúmes. No restaurante, porém, deixa claro que não trabalhará com ele. É quando Pi aparece e declara: Tawan é meu produtor, ninguém vai tirá-lo de mim, arrastando-o para longe. Em casa, a tensão entre eles explode em desejo. Pi, emocionado, diz ter visto todas as fotos e lembranças que Tawan guarda. Tawan tenta negar, mas Pi mostra o primeiro hidratante que comprou. O passado ainda os prende. Tawan passa o bálsamo e o prova lambendo seus lábios. Dessa vez, o beijo acontece, feroz, cheio de saudade e desejo acumulado. As roupas caem, os corpos se unem no sofá, o mesmo onde viveram tantos momentos. No passado, após salvar Sosé, Pi recebeu cuidados de Tawan e pediu uma recompensa, um beijo intenso, assistido pela gatinha. De volta à empresa, Jung informa que o novo programa foi aprovado, mas sem patrocinadores. Pi e Tawan saem à procura, enfrentando dificuldades devido ao cancelamento de Pi, quando ele reencontra Pau, o veterano da faculdade, e seu antigo crush, que promete ajudar e convida Pi para jantar. Mesmo tendo planos com Tawan, Pi aceita após Tawan dizer que não estão juntos. No passado, Tawan confidenciou ao podcast de Pau que estava apaixonado pelo melhor amigo, mas não teve coragem de contar a verdade. No presente, Tawan aparece antes do jantar e pede que Pi não vá, declarando: posso não ser melhor que ele em tudo, mas ninguém te conhece melhor que eu. Pi então revela que já havia dito a Pau que o amava apenas como amigo. Os dois se beijam e reatam o namoro. Após um jantar com Pau e Jung, Pi descobre que Tawan abriu mão de oportunidades para ajudá-lo e confronta o namorado em casa. Ele exige explicações por tê-lo deixado apenas com uma mensagem de término. Tawan admite que foi escolhido por Jung para o projeto solo e que Jung disse que Pi ainda não estava pronto, que Tawan precisava deixá-lo crescer por conta própria. A tensão é interrompida por uma emergência com Sosé, que precisa de observação veterinária. Pi tenta levá-lo ao trabalho, causando um pequeno incidente. Mais tarde, na praia, os dois têm uma conversa sincera. Tawan revela que morou na Austrália e que quis contar tudo a Pi, mas teve medo de Pi convencê-lo a ficar. Bloqueou o contato, mas sempre esperou por uma mensagem ou ligação. Voltou porque ama Pi e se sente responsável. Sosé então precisa de uma cirurgia de emergência e Tawan a acompanha. Pi vai trabalhar e, ao retornar, aceita dormir com Tawan. A noite termina com beijos intensos e sexo no chão da casa de Tawan, acompanhados da promessa de que nunca mais se separariam. Apesar de tudo, Tawan mantém a rotina e insiste para não faltarem ao trabalho. Eles não querem que ninguém saiba do namoro, mas não conseguem ser discretos. Trocam
trocam beijos e flertes durante reuniões, até que Tawan desmaia, diagnosticado com dengue. Internado, recebe a visita da mãe, que detesta Pi e o acusa de viver à sombra do filho. Ela exige que Tawan volte com ela para a Austrália. Mais tarde, Pi tenta conquistar a sogra, cuidando de Tawan com dedicação. Quando fotos dos dois no hospital vazam, Pi é novamente cancelado, mas decide enfrentar tudo, assume publicamente o relacionamento em uma coletiva, conquista os internautas e recupera os patrocinadores. A mãe de Tawan então aprova a relação. Acredito que você é um bom parceiro, Pi. Fiquem juntos. Para comemorar o sucesso do programa da X-Money, todos são levados a um resort à beira-mar, cujo dono é Paul. Tawan sente ciúmes e teme que Pi aceite voltar ao antigo emprego. Pi, atento, o mima. Durante um banho, Pi recorda uma fala suspeita de um pescador e decide investigar um barco. Tawan o segue e juntos descobrem dinheiro escondido. Para não serem capturados, se jogam no mar. Acordam numa ilha e Pi se feriu. Enfrentam adversidades, mas se apoiam e Pi o pede em casamento. No dia seguinte, confrontam os bandidos e descobrem que Paul é o chefe. Paul ameaça matá-los, atira em Pi, mas é preso depois. A cirurgia de Pi é um sucesso. No hospital, eles brincam com provocações sensuais durante o banho de esponja que o Tawan está dando no Pi. Pi então é indicado e vence o prêmio de jornalista do ano. Em seu discurso, agradece Tawan. Mais tarde, o pede novamente casamento e Pi aceita. Contudo, surge um novo obstáculo. A mãe de Tawan está ficando cega. Ele decide acompanhá-la à Austrália e mantém um relacionamento à distância com Pi por 2 anos. Com a recuperação da mãe 2 anos depois, Tawan volta e prepara uma surpresa. Durante a previsão do tempo, Pi vê Tawan na tela e no palco, vestido de leão, o Tawan o pede em casamento. O casamento tradicional tailandês então acontece dias depois, com bênçãos das mães, a procissão, troca de alianças e discursos emocionantes. De volta ao apartamento, Tawan provoca Pi por querer a noite de núpcias ali mesmo e é surpreendido com um outdoor com a imagem dos dois, feito pelos fãs. Alguns dias depois, registram oficialmente o casamento, agora legalizado na Tailândia. Com isso, Pi e Tawan vivem felizes para sempre, provando que, se fosse bom, não seria esse, nem sempre é verdade. The X-Money é um boys love apaixonante e lindo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!